Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do curso de Gestão Agropecuária, nosso referente, ao nosso terceiro tempo comunidade, e hoje nós vamos falar sobre planejamento e controle da produção na agroindústria. Bom, nós já vimos anteriormente, em aulas anteriores, a questão do planejamento, a importância do planejamento dentro do processo organizacional. Eu queria comentar com vocês um pouco hoje sobre o planejamento dentro de um processo de produção específico no setor de agroindústria, certo? Então, o planejamento ele tem como algumas características, ser de longo prazo, como nós já vimos anteriormente. Existem planejamentos também de curto e médio prazo, mas a característica peculiar dele é que se faça um planejamento, organizacional visando o longo prazo. Ele é dinâmico e pode ser modificado ao longo do tempo. O planejamento ele não é algo parado, estático. Ele geralmente, em virtude de fatores, por exemplo, como a economia de um país, fatores externos, a organização, que podem afetar o planejamento e precisa, ao longo da sua execução, ser modificado. Então, é nesse sentido que ele fala que é dinâmico e pode ser modificado ao longo do tempo, porque ele não é algo estático, é algo parado no tempo. Ele precisa sofrer ajustes, ao longo da sua execução. Tem a ver com a tomada de decisão dentro de um processo de planejamento, a equipe de planejamento, ou o gestor de uma organização, um processo de planejamento, ele está sempre tomando decisões e envolve, para a melhor tomada de decisão, a utilização de dados, e a transformação desses dados em informação. Então, no processo de planejamento, usa-se muito os dados da organização, esses dados são tratados, são organizados e daí se extrai alguma informação para uma futura tomada de decisão por parte da gestão, certo? Então, dentro de um processo de planejamento voltado para a agroindústria, nós temos que se questionar o que produzir, O que produzir? Dentro desse questionamento do que vai ser produzido, é necessário que se tenha em mente as características dos recursos disponíveis. Que tipo de recurso eu tenho disponível para minha produção? Qual é o tipo de solo? Aquele tipo de solo ele é adequado a qual tipo de cultura, vamos dizer assim. Quais são os recursos financeiros que eu tenho disponível? Eu tenho recursos financeiros suficientes para produzir? Não. Se eu não tenho, qual é a alternativa ou quais são as alternativas para conseguir esses recursos e iniciar o processo de produção daquele determinado produto, em uma empresa ligada ao setor de agroindústria. Então, tudo isso tem que estar em mente, na hora de planejar o que se vai produzir. E também outra característica nesse sentido são as condições do mercado. Então, veja, não é necessário apenas ter os recursos financeiros para produzir e o tipo de solo, por exemplo, a topografia ser adequada para aquele determinado tipo de cultura. Se aonde você quer, vamos dizer assim, vender o seu produto, aonde você quer escoar o seu produto, as condições de mercado não são favoráveis, para aquele determinado produto. Então, você precisa estudar o mercado e saber se realmente aquele mercado está disposto a comprar o seu produto, a sua produção, certo? Quanto produzir, Que quantidade nós vamos produzir? Logicamente, pessoal, que a quantidade ela tem que ser ao mínimo economicamente aceitável, ou seja, deve haver uma quantidade mínima de produção para que a empresa tenha um lucro, Porque não existe, vamos dizer assim, o planejamento da produção é voltado fundamentalmente para a geração de lucro e de caixa para aquela empresa. Então, você tem que produzir a quantidade ideal, a quantidade correta,
para você, né, economicamente, financeiramente, alcançar o lucro naquela produção. A produção deve ser baseada na demanda, então, existe demanda para aquele determinado produto. Quanto essa demanda está disposta a comprar o seu produto? Então, dentro de um processo de planejamento, em relação ao quanto produzir, deve-se observar a demanda, certo? Deve-se observar também as características dos recursos disponíveis também. Então, eu tenho recurso financeiro, por exemplo, para produzir aquela determinada quantidade. Eu tenho o meu solo, o meu solo, né, a minha topografia do terreno, ela é adequada para produzir aquela determinada quantidade. Eu preciso, por exemplo, fazer um revezamento do local, plantar em um determinado período aquela cultura e fazer um revezamento, né, plantar outra coisa depois, né, porque é aquela velha história, a gente não pode pôr os ovos numa cesta só, né? Se essa cesta cair, quebra todos os ovos. Será que eu não preciso diversificar minha produção? Isso aí entra tanto nessa questão do quanto produzir, como o que produzir, né? O que produzir, como nós falamos aqui. Será que eu não seria melhor? Será que a empresa não correria um risco menor se ela diversificasse a sua produção? Produzisse diversas culturas, milho, feijão, por exemplo, enquanto o ano não tivesse no período correto, no período adequado de plantio, o milho, né, poderia suprir essa sazonalidade, né, vamos dizer assim, do produto. Para quando produzir? Quando eu vou produzir isso? Os insumos para a indústria de transformação. Então, veja que a agroindústria, basicamente, ela produz insumos para a indústria de transformação, matéria-prima, né? Então, ela precisa ter esse planejamento também, observando as características dessa indústria para quem ela vai vender. Então, a determinada indústria que só consome aquele determinado produto que ela produz, né? A agricultura em uma determinada época do ano, então ela precisa se planejar para abastecer essa indústria naquela época do ano, certo? Por quê? Porque as indústrias, elas fazem pedidos conforme o seu planejamento da produção. E a agricultura, né, o setor de agroindústria, por exemplo, precisa estar concatenado com esse planejamento da indústria, né, de produção da indústria, certo? As empresas rurais devem observar fatores climáticos que podem interferir no processo de produção e abastecimento. Muito importante a verificação dessa questão climática, pois ela pode interferir, por exemplo, no processo de planejamento da produção. Então, você está planejando produzir em um determinado, para colher em um determinado período, vem aí um fator climático, né, uma seca, por exemplo, e muda o seu planejamento. São coisas, fatores climáticos, geralmente a empresa ela não consegue, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Os fatores externos, ela não consegue controlar, geralmente as empresas não conseguem controlar, mas existem mecanismos para minimizar esses riscos, né? Por exemplo, seguro safra, por exemplo, a questão de instrumentos financeiros de proteção a uma determinada safra, quando é afetada por fatores climáticos, né? E dentro desse processo de planejamento, o que nós podemos ver é a utilização de algumas ferramentas, né? Que é típico, por exemplo, da gestão das organizações como um todo, mas pode ser perfeitamente aplicada dentro de um processo de planejamento da produção na agroindústria ou na agricultura, né? Que é a matriz 5W2H. Então, a matriz 5W2H nada mais é do que um plano de ação. Então, você precisa saber o que produzir, né? Aí você tem que alimentar essa matriz. O que você vai produzir? Por que você vai produzir? Onde você vai produzir? Para quem você vai produzir? Qual é o seu público-alvo? Qual é o seu cliente? Quando vai ser produzido? Acabamos de verificar, né? Quando será a produção dessa cultura? Como vai ser produzido? Como é que vai ser o processo de plantio, de colheita? Né? Quanto vai custar essa minha produção? Eu tenho recursos disponíveis? Então,
essas perguntas elas podem ser materializadas num plano de ação que é chamado de matriz 5W2H. Então, toda vez que vocês se depararem com um processo, por exemplo, de planejamento da produção, uma das ferramentas que podem ser utilizadas é a matriz 5W2H, certo? Então, pessoal, foi um vídeo rápido explicando para vocês um pouco sobre o planejamento dentro de um processo, planejamento de produção dentro das empresas ligadas à agroindústria, né, à agricultura. Fiz questão de trazer essa aula para vocês, especificamente falando sobre a questão do planejamento da produção dentro do processo, dentro da agroindústria, né, do agronegócio, da agricultura, para vocês terem uma ideia que que o planejamento ele tem que ser adotado também dentro dessas empresas para que elas obtenham sucesso, né? E atinjam os seus objetivos, correto? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, assistam a aula, qualquer dúvida nós estamos aí no canal, coloquem nos comentários a dúvida de vocês e também no WhatsApp lá do grupo, né, das disciplinas técnicas, qualquer dúvida estamos à disposição para dirimir, certo? Tenham todos um bom proveito da aula. Tchau.